Olá! Hoje a gente vai desvendar a linguagem que o Google usa para conversar com a gente. Sabe, se você tem um site, existem três palavrinhas que são a chave de tudo: impressões, posição e cliques. Elas são a base de qualquer estratégia de SEO e mostram, na real, o que o Google está pensando sobre o seu conteúdo. Então, bora descobrir o que esses números significam de verdade. Pois é, essa é a pergunta que não quer calar, né? A boa notícia é que o Google não faz mistério, ele nos dá a resposta. E essa resposta está lá, no Search Console. O legal é que não é opinião, não é achismo, é a verdade nua e crua. São dados puros sobre como pessoas de verdade encontram e interagem com um site. Isso aí, pense no Search Console como um jeito de ouvir o que o Google tem para dizer. E as métricas? Bom, elas são o vocabulário que ele usa. Cada impressão é o comecinho da jornada. A posição nos diz o quão visível o site estava. E o clique? O clique é o final feliz, quando essa visibilidade vira uma visita de verdade. Dominar esse vocabulário é o primeiro passo para criar uma história de sucesso online. Então, o nosso roteiro de hoje é bem direto. A gente vai começar entendendo as métricas essenciais. Depois vamos mergulhar fundo em cada uma. Impressões para saber como somos vistos, posição para decifrar o ranking e cliques para entender a interação. E no final, o mais importante, o que fazer com essa informação toda? Vamos lá. Ok, vamos começar do começo, pela base de tudo. Porque antes de sair por aí criando estratégias, a gente precisa ter certeza de que está falando a mesma língua do Google, entendendo direitinho o que ele quer dizer com cada métrica. Vamos falar de impressão. Pensa que é o primeiro oi que o seu site recebe do Google. É toda vez que um link seu simplesmente aparece na tela de resultados para alguém. Parece super simples, né? Mas já vou adiantar o segredinho. Não é só porque o link apareceu que o Google vai contar. Tem umas regrinhas aí que a gente vai ver. Agora, a posição. O famoso ranking, a briga pelo topo. Mas um ponto de atenção. O que a gente vê no Search Console é a posição média. E é aqui que mora a pegadinha. Porque, acredite se quiser, uma posição 11 pode, em alguns casos, ser muito mais valiosa que uma posição 3. Como assim? Calma, a gente já chega lá. E por fim, o clique, a hora da ação, o momento da verdade. É quando aquela simples olhada, aquela impressão, se transforma em tráfego real, trazendo alguém finalmente para dentro do site. Beleza, agora vamos mergulhar num detalhe sobre as impressões que muita gente ignora. O Google tem regras bem específicas para contar uma... Não é só aparecer na página. Em muitos casos, a pessoa precisa de fato interagir com a tela para a visualização ser contada. E essa diferença aqui é fundamental. Para aquele link azul padrão, o clássico, basta ele estar na página de resultados. Mas para coisas como carrosséis de imagens ou aquelas sessões de perguntas e respostas que a gente tem que expandir, a história é outra. A impressão só conta se a pessoa rolar a tela até ver aquele item, ou clicar para abrir a resposta, ou seja, a visibilidade tem que ser real. E essa citação do próprio Google, olha, resume tudo. Não adianta nada ter 1 milhão de impressões se for para a busca errada, para o público que não tem nada a ver. O verdadeiro ouro do SEO é conseguir impressões significativas, é aparecer para quem de fato está procurando o que o seu site oferece. E atenção nesse detalhe técnico, que faz toda a diferença. Pensa assim, quando a gente olha os dados por propriedade, é como se olhássemos para um prédio inteiro. Se um card de resultados tem 5 links seus, o Google conta uma única impressão. Agora, se a gente muda a visão para por página, aí é como olhar para cada apartamento. Aquele mesmo card vai gerar uma impressão para cada URL diferente. Viu só? O jeito de olhar muda completamente o número que a gente vê. Certo, vamos falar agora sobre posição, que talvez seja a métrica que mais gera confusão. Aquele número que a gente vê no relatório é uma média, e o jeito que o Google calcula essa média é a chave para a gente não tirar conclusões erradas. O segredo do cálculo é esse aqui. Olha o primeiro exemplo. Para busca, dicas de SEO, o site apareceu nas posições 2, 4 e 6. O que o Google faz? Ele ignora as mais baixas e guarda só o melhor resultado, a posição 2. A mesmíssima coisa acontece na segunda busca. Ele anota a melhor posição, que foi a 3. E aí, para calcular a tal da posição média, ele simplesmente tira a média dessas melhores posições. Nesse nosso caso, ele pega o 2, soma com o 3 e divide por 2. Resultado, 2,5. É por isso que a gente vê esses números quebrados no relatório. Com tudo isso em mente, vem a pergunta: uma posição 11 é ruim? A resposta que vem na cabeça na hora é: sim, claro, é segunda página. Mas no mundo complexo dos resultados do Google, a resposta quase sempre é depende. E nesse caso, depende muito. E é aqui que a mágica acontece.
Uma posição 11 pode ser o topo de um painel de informações, aquela caixa de destaque que fica do lado direito, super visível, ou pode ser a terceira linha de resultados de imagem que ainda está totalmente visível sem nem precisar rolar a página. A moral da história é, o número da posição sozinho é quase inútil sem contexto. Chegamos então à métrica que todo mundo ama, o clique. Parece a coisa mais óbvia do mundo. Alguém clica, o site ganha uma visita. Mas, como a gente já está percebendo com o Google, nem tudo é tão simples. Existem situações em que um clique não conta como um clique. O conceito-chave aqui é o refinamento de consulta. Sabe quando a gente clica num resultado, tipo numa imagem, e em vez de ir para um site, o Google nos leva para uma nova página de busca dele? Isso é um refinamento. A pessoa não saiu do ecossistema do Google. Por isso, o Google considera que esse clique foi para ele mesmo, e não para o seu site. Então, para resumir, fica bem claro. O que conta como clique? Qualquer clique que tira a pessoa do Google e leva para fora. Clicar numa página AMP também conta. E o que não conta? Clicar, se arrepender, voltar e clicar de novo no mesmíssimo link. O Google é esperto, conta como uma única intenção. E claro, clicar nesses links de refinamento de consulta também não entra na sua conta. Ok, agora que a gente entendeu as peças desse quebra-cabeça, vamos juntar tudo, porque o verdadeiro poder não está só em olhar para esses números, mas em usar eles para tomar decisões e para guiar uma estratégia de SEO de verdade. E a síntese de tudo é essa. As impressões são a oportunidade. A posição influencia a visibilidade dessa oportunidade. E os cliques são o resultado. A relação entre eles, que é a famosa taxa de cliques, ou CTR, nos diz o quão bons a gente está sendo em transformar visibilidade em tráfego. Então, a partir de agora, a proposta é usar esse conhecimento, ficar de olho nas tendências, investigar picos e quedas repentinas. Lembrar que uma posição 15 com muitos cliques pode ser mais valiosa que uma posição 5 esquecida. É usar os dados para encontrar onde otimizar títulos, descrições e o próprio conteúdo para atrair os cliques certos. E a gente termina com essa reflexão. Os dados do Search Console não são só números numa planilha. Eles são um enredo da história do desempenho de um site. Se a história que eles estão contando não é a que você quer, a boa notícia é que agora as ferramentas para começar a reescrever essa história estão na mão.